Olá pessoal, bom dia a todos. Todos tenham um ótimo domingo. Que seja um domingo abençoado para todos vocês. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Hoje eu estou aqui para poder dar continuidade aos nossos estudos aí em cima do livro de João. E hoje eu gostaria de fazer esse estudo em forma de uma devocional. Eu vou deixar algumas, não são perguntas, mas são alguns pensamentos para que a gente possa meditar em cima, como se fosse uma devocional mesmo, tá? Nós vamos falar hoje sobre o livro de João, no capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 44. É um livro bem grande, esse que nós vamos ler, tá? Eu vou compartilhar com você a minha tela, para que você possa acompanhar comigo aí. Hoje eu vou ser bem breve, bem sucinto, bem rápido. E eu gostaria que ficasse realmente como se fosse uma devocional para você nesse domingo, nessa manhã, nessa tarde, quando você for estiver fazendo vendo esse vídeo e fazendo esse estudo, tá? Então hoje a gente fala sobre a ressurreição de Lázaro, tá? Tá aí na pra tela de vocês. É um texto muito conhecido, né? Todos nós conhecemos esse texto de Lázaro e esse texto ele tem muitos aspectos interessantes para a gente poder pensar e para a gente poder meditar para a nossa vida pessoal e na nossa caminhada cristã aí, tá? Nós vamos ler então o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 44, tá bom? Eu não vou ler com vocês porque é muito grande, tá? Então você dá um pause aí, você leia esse, esses capítulos todos aqui, né? Esses versículos todos, e depois você volta aqui, tá bom? Desde já a minha oração é que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus fale com a gente, que Deus nos ilumine, né? Que Deus nos dê coragem, ânimo, força de vontade, né? Para não desistir da caminhada cristã, para que Jesus seja realmente o nosso exemplo e que a gente possa viver e em tudo que a gente for fazer nessa vida, que a gente possa fazer com o objetivo de trazer glória e honra realmente ao nome de Jesus, porque Ele fez tudo por nós. A minha oração é essa para você, para mim e para todos nós. Tá bom? Bom, moçada, a gente conhece esse texto de código salteado, né? A gente já leu muito esse texto na igreja. Esse texto fala de um milagre que Jesus fez, ressuscitando Lázaro, que era muito amigo dele. Jesus tinha uma amizade muito grande com Lázaro e com as suas irmãs. Eles eram muito próximos, né? Tinha uma comunhão muito grande. E Lázaro ficou doente. E assim que Lázaro fica doente, as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus para que ele possa ir até Lázaro e vê-lo e curá-lo. Né? E Jesus não é imediato até Lázaro. A Bíblia diz que ele se demora 2 dias ainda onde ele estava para depois ele ir até Lázaro. E quando ele vai até Lázaro, Lázaro já está morto. Né? Então as irmãs de Jesus, quando veem Jesus chegando, vão até Jesus, né? E conversam com ele, estão tristes, estão desoladas pela morte do irmão. E Jesus fica muito triste também com isso, a ponto de chorar, ele chora, né? E a gente sabe que o final dessa história é muito maravilhosa, porque Jesus ressuscita, né, um homem. E isso é uma coisa que a gente vê em filme, né? Homens ressuscitando, né? Mas Jesus ressuscitou o seu amigo, ele fez isso com um propósito. Então eu queria deixar aqui para vocês, para a gente, alguns pensamentos, para a gente poder fazer dessa nossa manhã, desse nosso dia de domingo, uma devocional em cima desse texto da ressurreição de Lázaro. E a primeira coisa que eu deixo para a gente poder pensar é que Jesus ele se relaciona com as pessoas. Gente, Jesus ele tinha uma intimidade, uma comunhão tão grande com Lázaro, com Marta e com Maria, que eram as irmãs de Lázaro. Eles eram tão próximos, eles eram tão juntos, a ponto de Jesus chorar quando ele se depara com a desolação das irmãs, quando ele se depara com a morte do amigo. Ele sente muito isso, né? A Bíblia não nos dá detalhes disso, mas pelo contexto a gente pode imaginar que eles tinham uma intimidade muito grande, eles se viam, né? Eles eram próximos.
Jesus se relacionava com eles, né? E Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele não era um Filho de Deus distante das pessoas. Ele se relaciona com as pessoas, ele vai até as pessoas, ele ouve as pessoas, né? Ele se comunica com elas. Ele sabe o que elas passam, sabe o sofrimento, a dor, a angústia, as alegrias, né? Ele está presente para elas. E assim como Jesus, se nós somos exemplos de Jesus, nós também precisamos ser assim. Nós precisamos ir até as pessoas, estarmos mais abertos às pessoas, conversar com as pessoas, nos abrir para elas, tá? Nos mostrarmos dispostos, estarmos à disposição dessas pessoas. Porque nós somos a cópia de Jesus. Nós somos seguidores dele, seguidores do Mestre. E Jesus nos deixou uma missão de ir, de fazer discípulos, de anunciar o Evangelho, de levar o Evangelho. Como é que a gente leva o Evangelho se a gente não se relaciona? Se a gente fica excluído, se a gente fica tímido demais, né? Eu posso falar isso com muita propriedade porque eu sou muito tímido. Tenho certa dificuldade de me abrir, de me relacionar com pessoas novas. Mas eu preciso mudar isso porque pessoas precisam ouvir o Evangelho. Pessoas precisam ter contato com isso. Elas só terão contato com isso se as pessoas que são crentes, seguidores de Jesus, forem até elas. Então, Jesus nos mostra, nos dá um exemplo de amor. Né? Ele amou essas pessoas, ele se relacionou com essas pessoas. E esse relacionamento gerou um amor muito grande entre as irmãs, Lázaro e Jesus. Um outro. Opa, deixa eu subir aqui, pronto. Aqui. O número 2 aqui, ó. Tá? Outra coisa que eu deixo para vocês aí, deixa eu deixar os outros em suspense. Outra coisa que eu deixo para a gente poder pensar é que Jesus, embora ele seja muito amigo dessas três pessoas, embora ele fosse o próprio Deus encarnado, ele era a visão, a imagem visível do Deus que a gente não pode ver e que eles não poderiam ver, ele estava ali encarnado como o próprio Deus, ainda assim ele permite a doença na vida de Lázaro. E essa doença na vida de Lázaro não era uma maldição. Jesus não lançou uma maldição e não permitiu uma maldição na vida de Lázaro. Ele simplesmente permitiu que algo ruim acontecesse com Lázaro, porque ele tinha propósitos para aquilo. E a gente, com a gente é a mesma coisa. Jesus permite algumas coisas na nossa vida, coisas ruins, coisas que doem, coisas que mexem com a gente, coisas que às vezes fazem a gente se enfraquecer na fé. Mas ele sabe o porquê disso tudo. Ele sabe o porquê que ele está permitindo isso na nossa vida. Ele tem propósitos maiores que a gente não consegue entender. E, gente, nós não conseguimos entender. A nossa mente é limitada. Nós somos seres humanos, somos barro. A gente tenta entender as coisas com uma mente humana, né? com uma lógica humana. E para Deus a lógica humana não funciona. Não há lógica humana para Deus. Então, quando Deus permite essa doença na vida de Lázaro, ele permite com um propósito maior. Essa doença não era maldição na vida de Lázaro. Jesus sabia o que essa doença ia trazer de glória para ele, para ele que era o próprio Deus, para Deus, e quantos benefícios isso iria trazer para as pessoas que estavam ao redor dessa família que era muito amada e muito querida por Jesus. Então, quando Jesus permite alguma coisa nas nossas vidas que fogem do nosso controle, que fogem da nossa vontade, porque esse é um ponto interessante, nós temos vontades, e quando essa vontade não é feita, não é satisfeita, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, a gente surta, né? A gente desanda na fé, a gente tende a murchar na fé, a gente tende a querer lutar, querer brigar, querer lutar, querer relutar com isso. Mas quando Deus permite alguma coisa na nossa vida, a gente tem que entender que Ele está conosco, que Ele disse que estaria conosco até o final, até o fim dos tempos. Então Ele está conosco. Há um propósito para as dificuldades que a gente passa, há um propósito para as coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida.
Basta a gente crer, continuar crendo, que Deus é conosco, que Deus está conosco, que Deus não nos desamparará nesses momentos de angústia, de dor e de dificuldade que a gente passe, que faz parte da vida, né? A vida bíblica nos mostra isso, né? Faz parte da vida. Um terceiro ponto interessante é que Jesus ele sente, olha lá que coisa interessante, ele sente a dor do sofrimento das irmãs e ele sente a morte de Lázaro. A intimidade dele era tão grande, era tão forte, o laço de amizade que eles tinham era tão gostoso e tão bonito, que Jesus sente o sofrimento que as irmãs estão sentindo por verem que o irmão não está mais ali, por verem que o irmão morreu, por verem que o irmão partiu. E Jesus vendo aquela cena das irmãs chorando, tristes, sem esperança, e vendo o próprio amigo morto, ele chora também, ele se compadece disso, né? A alma dele se entristece a ponto dele chorar. Queridos, se Jesus chorou como aquelas pessoas a quem ele tanto amava, se ele passou a dor que Marta e Maria estavam passando junto com elas, né? A dor delas perderem um irmão e de Jesus perder um amigo, ele passou essa dor junto com elas. Ele vai passar as nossas dores junto conosco também. Ele está conosco, ele está perto, ele não está longe. Há em Jesus há um consolo, há um conforto que vai além do nosso entendimento em Jesus Cristo. A gente tem que crer nisso, a gente tem que confiar que Jesus, esse mesmo Jesus que permitiu a doença de Lázaro, que permitiu a morte momentânea dele, esse mesmo Jesus que se relacionou com aquelas irmãs e com aquele amigo, ele também faz tudo isso conosco. Ele está disposto, ele está pronto a fazer e a passar tudo isso conosco. A gente precisa trazer à memória essas coisas, porque são essas coisas que nos dão esperança. A gente tem que trazer à memória essas coisas que nos dão esperança. De que ele passa conosco as nossas dores, e de que ele chora conosco as nossas mazelas, os nossos sofrimentos. Ele não está longe. E eu achei isso muito bonito. Jesus passa as dores com as irmãs e sente essa dor ele mesmo a ponto de chorar, né? Jesus chorou e é sinal de que ele se importava, é sinal de que ele não era simplesmente um amigo e que estava ali com eles e que gostava deles, não. Jesus se importava de verdade com o que eles estavam passando. Um outro ponto que eu achei interessante desse capítulo 11 aí, desse capítulo 11 do livro de João, é que Jesus ele mostra que ele tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre as nossas vidas. E além de ter autoridade e reinar soberano sobre as nossas vidas, ele tem autoridade sobre a morte. A morte não é o fim. Nós que somos crentes, nós que confiamos nesse Deus que existe, confiamos nesse Jesus que é o nosso mediador, nós sabemos que a morte não é o fim. E a morte não encontra completude quando Jesus está perto. Quando Jesus está perto, a morte é só mais um passo. E a morte para Jesus é só um mero detalhe. Então ele mostra nessa doença, nessa enfermidade que Lázaro teve, que o leva à morte, ele prova para todos os que estão ali. Ele prova para Marta, ele prova para Maria, para os amigos que estavam perto. A Bíblia diz que há muita gente em volta dessa família chorando junto com essa família, lamentando a morte de Lázaro junto com essa família. Há muita gente com dúvidas, porque chega Jesus, mas peraí, mas ele não é aquele homem que fez um monte de milagre, que curou o cego no capítulo anterior e que não teve a capacidade de vir para curar o próprio amigo a quem ele amava muito. Jesus, com esse milagre, ele mostra que a autoridade dele vai muito além do que fazer milagres físicos, né? Trazer uma pessoa de volta que não enxergava, de volta a enxergar, fazer uma pessoa que não anda andar novamente, uma pessoa que não fala voltar a falar. É sinal de que o poder dele vai além dessa vida. Ele pode trazer de volta à vida pessoas que já morreram. E isso tem
tem uma força muito grande para esse próximo ponto que a gente vai ver aqui, ó. Porque com isso, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só subir um pouquinho. Isso. Porque com isso, ó, o que Jesus faz com isso? Quando ele traz a vida, traz de volta a vida a Lázaro, né? Ele mostra para todas aquelas pessoas que estão ao redor, para aquela família, ele mostra para aquelas pessoas que de fato ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado ali. Ele fala isso nesse capítulo 11, no versículo, lá no final, nos versículos finais, ele fala isso. Ele agradece a Deus porque Deus o escuta, né? Deus ouve o seu pedido, que é de trazer de volta a vida a Lázaro. Para quê? Para que as pessoas que estavam ali pudessem definitivamente crer nele. Olha qual era a vontade de Jesus com aquele milagre. Eu quero fazer com que as pessoas creiam em ti, Senhor. Eu quero fazer com que as pessoas venham a mim, para que elas vindo a mim, elas possam crer em ti, que o Senhor me enviou, que o Senhor é Deus, que o Senhor existe, que eu e o Senhor somos um. Isso é maravilhoso, né? Jesus faz esse milagre com o intuito de abençoar muitas vidas, muitas pessoas. E a Bíblia fala que muitas pessoas creram vendo esse milagre. Muitas pessoas se derramaram aos pés de Jesus, vendo esse milagre de Jesus acontecer na vida de Lázaro. E as irmãs de Lázaro ficam maravilhadas, né? A fé que elas já tinham no Senhor Jesus é muito mais fortalecida, né? Elas olham para Jesus com um olhar de espanto, porque para elas foi algo assim fora do comum, né? Elas viam, elas sabiam que Jesus fazia alguns milagres, né? Isso era espantoso, mas agora elas viram que Jesus de fato era o Filho de Deus, porque ele tem poder sobre a morte. E esse milagre de Jesus abençoa muita gente. Muita gente passa a crer. Muita gente passa a andar no caminho da salvação porque Jesus fez esse milagre. Ou seja, Lázaro foi um instrumento para que Jesus pudesse abençoar muitas vidas. Com isso ele mostra que ele era o Filho de Deus e muita gente passa a crer nele. Lógico que também uma outra parte de muitas pessoas, os fariseus, por exemplo, passavam a olhar para Jesus com olhares de ódio, né? Com olhares de achar que Jesus não era o Filho de Deus, achar que ele era um mero curandeiro, que ele vinha da parte do diabo. Lógico que com isso eles blasfemavam contra o Espírito Santo, mas o importante desse texto é muita gente foi alcançada por Deus com esse milagre que Jesus faz na vida de Lázaro. E por fim, isso que eu acabei de falar, né? Com essa atitude muitos creem em Jesus. Vidas são transformadas, pessoal. Vidas são mudadas quando as pessoas se encontram com Jesus. Quando elas veem o que Jesus pode fazer, quando elas veem o que Jesus fez na vida de Lázaro, né, do amigo querido que ele tanto amava, quando elas se depararam com aquilo. Peraí, esse cara estava morto, agora está vivo, que negócio é esse? Né? Opa, deixa eu voltar aqui. Quando elas veem isso, elas se rendem a Jesus. E quem se rende a Jesus tem uma vida nova, uma vida diferente. Quem se rende a Jesus tem a vida eterna. Quem se rende a Jesus, ainda que morra, viverá. Diz a palavra de Deus. Lázaro morreu e reviveu nessa vida, neste mundo, né? Muitos vão morrer nesse mundo, mas viverão no mundo com Jesus. Lázaro teve esse privilégio de morrer e voltar à vida neste mundo. Mas o importante era que Jesus abençoou muitas vidas naquele momento com aqueles sinais. E se nós formos parar para pensar nos milagres que Jesus faz nesse Evangelho de João, o objetivo de Jesus era esse. Eu quero anunciar às pessoas de que o Pai me enviou para que essas pessoas possam voltar para o Pai e possam ter comunhão com o Pai através de mim. Jesus é maravilhoso com isso, é maravilhoso com essas atitudes, né? E com o objetivo de fazer com que as pessoas possam vir até o próprio Deus. Bom, esse texto é um texto muito conhecido nosso, mas quando eu
o ler de novo, a gente acaba captando coisas que a gente não se atenta nas primeiras leituras, e quando a gente lê com um olhar mais de estudo, a gente passa a ser fortalecido mais nesse texto. Eu espero que esse texto, que essa pequena meditação e que essa pequena devocional possa abençoar você a crer em Jesus como Filho de Deus, a se fortalecer nessa fé como Filho de Deus, a ver que os milagres que Jesus fez tinham como objetivo alcançar muitas pessoas, para que pessoas pudessem crer nele como Filho de Deus e que pudessem voltar para o Pai através dele. Eu fico por aqui esse domingo, nessa manhã de domingo, deixando essa palavra para você, que essa palavra possa fortalecer a sua vida, possa fortalecer a sua fé. Eu sei que a sua vida pode estar passando por algum momento difícil, por alguma situação desagradável, mas que você não desista, que você traga à memória essas palavras de Jesus que trazem esperança de que ele tem domínio sobre a morte. E se ele tem domínio sobre a morte, ele tem domínio sobre absolutamente tudo. Ele está com você na sua dificuldade, ele está com você na sua angústia, ele está chorando com você, ele não está longe, ele está perto. Que você possa crer nisso, que você possa confiar nessas verdades de Jesus e que ele possa te abençoar ricamente, te fortalecer ricamente, para que você possa continuar nessa caminhada cristã, que não é fácil, né? Como eu sempre digo, mas ela vale muito a pena. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, que você tenha um ótimo domingo e a gente se vê no próximo domingo para que a gente possa falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Um abraço para você, Deus te abençoe ricamente, viu? Tchau, tchau.